No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, Jesus termina dizendo ali onde ele fala a respeito da lei de Moisés, e ele diz para os seus discípulos: se vocês não serem mais justos em tudo mais do que os escribas e fariseus, jamais entrará no reino de Deus. Jesus que disse isso. Semana atrasada, eu postei um vídeo que fala a respeito de uma geração satânica, e as pessoas, alguns criticam, outros deixam de graça, né? Mas é uma realidade. Eu sei que no mundo evangélico, no mundo chamado mundo cristão, muitas pessoas estão enganando a si mesmo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia que mostra de fato o que as pessoas são. Então Jesus deixa claro para os seus discípulos ali, ele diz assim, ele censura os escribas e os fariseus, que são os mestres da lei, os escribas, e ele diz: se vocês não serem mais justos do que esses tipos de pessoas, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Eu tenho analisado as escrituras e tenho analisado as igrejas hoje. Eu percebi que as igrejas hoje, elas são piores do que os escribas e fariseus. É verdade. Às vezes eu tenho cometido alguns erros de chamar alguns hipócritas de fariseus. E eu vi que os fariseus, com todo as suas negligências, às vezes eles faziam mais justiça que algumas pessoas que estão nas igrejas hoje. Mas você que vai assistir esse vídeo, você pode falar: mas você está dizendo loucura? Não estou dizendo loucura. Eu quero mostrar para você o que de fato é uma pessoa que pertence à salvação. O que é uma pessoa que foi nascida de novo? O que é uma pessoa que faz parte de um corpo de Cristo, que é chamada igreja? Eu quero citar algumas palavras de Jesus que vai mostrar para muitas pessoas que de fato elas estão nas igrejas e elas não são salvas. Por exemplo, se você for analisar Mateus capítulo 7, versículo 11, versículo 13 e 14, você vai ver que as pessoas estão condenadas para o inferno. Por que eu digo isso? Que se você for conferir Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, você vai ver que você ainda não entrou pelo caminho que leva para o céu. Talvez você está dentro da igreja, mas você está no caminho que leva para o inferno. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é o caminho que conduz para a vida. São poucos que entram. E ele diz assim: porque a porta larga é o caminho que leva para o inferno, e são muitos. E muitas pessoas estão na igreja, dizem que é batizado, que é membro de igreja, mas elas estão no caminho largo. Mas um dos problemas que tem causado isso, eu sempre falo com toda a convicção, são negligência da igreja, dos líderes da igreja, que são fracos. Eles não têm moral para repreender os membros mundanos que estão na igreja e não têm compromisso com Cristo. Eu falo porque eu conheço, já faz 21 anos que eu estou dentro de igreja evangélica. É claro que eu fui excluído da igreja uma vez, eu pedi a minha exclusão porque eu prostituí, disse para o pastor: eu quero sair fora da igreja, não quero. Então eu fiquei 7 anos fora da igreja e me reconciliei aqui em Governador Valadares, na segunda igreja batista, que se encontra no bairro do Vila Isa. Então, durante esses 7 anos que eu estou aqui, eu tenho visto muitas loucuras dentro das igrejas. Então,
Eu quero provar para você que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não foram nascidas de novo. Se você analisar esses dois versículos de Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, você vai ver que você não entrou pela porta que leva para o céu, ainda você está na porta larga. Eu quero citar um exemplo para você ter um discernimento a seu respeito. Se você for analisar aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus tem uma conversa com ela e Jesus pergunta para ela: você tem marido? Ela disse não. Jesus respondeu para ela: você disse a verdade, que você já teve 5 e o que você tem não é seu. E quantas pessoas que estão na igreja, algumas já casaram 2, 3, 4. Então são pessoas que não foram libertas, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, pessoas que não foram nascidas de novo, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres, e conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas não são libertas, porque o Jesus Cristo que eu conheço, o Evangelho que eu conheço, é aquele que está lá em Mateus capítulo 6, que a Bíblia diz assim: seja feita a tua vontade. Então o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Eu sei que a vida cristã às vezes ela é angustiosa, às vezes ela dói, fere, mas essa é a vontade de Deus. Então as pessoas estão na igreja, estão semelhante àquela samaritana, mas eu acredito que aquela samaritana, ela mudou a vida dela, porque a Bíblia diz que Jesus ficou acho que 2 dias ali, e ela chamou aquela vizinhança toda ali, que encontrou o profeta que as pessoas esperavam. Então, infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas, estão condenadas. Se você for analisar a Bíblia, eu estou nos Evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas agora eu vou pular para as cartas do apóstolo Paulo. Se você for ler Romanos 8, capítulo 8, você vai ver quando o apóstolo Paulo fala que as pessoas que estão vivendo de acordo com a natureza humana, elas estão morrendo, elas estão mortas espiritualmente. Então, o mundo cristão, o mundo chamado evangélico, infelizmente, as situações estão bem piores do que os escribas e fariseus. Então, você precisa entender, eu sempre disse, a Bíblia foi escrito para o nosso exemplo. Então você precisa examinar as escrituras, analisar a sua vida para ver se você está condenado ou não. Não é que se você fala que você está salvo é porque o seu pastor te batizou. Isso não existe. Você precisa nascer da água e do Espírito. E para provar que você nasceu do Espírito, é necessário que você esteja no caminho, a porta estreita, porque mesmo as pessoas estão dentro de uma igreja, elas estão na porta errada. Se você for analisar o que é igreja, se você ler o capítulo 5 das cartas do apóstolo Paulo, você vai entender o que é uma igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20 por ali, quando ele fala de esposa e marido, ele compara o que é uma igreja. Então as pessoas estão condenadas, mas eu digo, um dos problemas são os nossos líderes. Eu não sei se eles têm medo de perder as pessoas que estão na igreja, caminhando para o inferno, que são dizimistas, cantam no louvor, tocam instrumento. Eu digo mais, existe igreja que deveria fechar as portas, porque elas estão
levando as pessoas para o inferno. E eu sempre digo, isso não é minha opinião, isso é a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas não são libertas, as pessoas estão vivendo como viviam os egípcios, quando Jesus dizem para os discípulos deles: se vocês pecarem e não quererem o arrependimento, a igreja considera como um publicano ou como um egípcio. Então, às vezes eu tenho dito para as pessoas, chamo algumas pessoas de fariseus, e eu estou cometendo erro, porque os fariseus são mais justos do que muitos crentes, principalmente aqui em Governador Valadares. Eu falo porque eu conheço, e se você me abordar na rua, eu digo o nome, e digo por que eu digo isso, porque eu conheço, porque já me roubaram, mentiram. Então são pessoas que não são nascidas do Espírito Santo, são pessoas que nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. Está lá na frente ministrando, mas estão condenadas para o inferno, porque não entrou pela porta estreita e continua do mesmo jeito que veio.